Para os que aqui estão no auditório, já todos receberam certamente o CGT para a Cultura. Quem não recebeu, ainda há ali também na bancada. Para quem nos segue pela internet, este número do boletim e os demais estão disponíveis no site do Centro de Arquivo e Documentação e, portanto, pode ser consultado e pode ser até impresso a partir de lá. Portanto, seguindo com o programa, e sem mais demoras, eu dava a palavra ao Rafael António, que nos falará sobre o Código Aberto nas instituições de memória. Boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar a Sra. Secretária-Geral e agradecer o convite por aqui estar hoje, mas ainda mais agradecer o privilégio de ter sido capaz com esta equipa de fazer algo que há muitos anos tenho tentado com muitas outras pessoas, algumas até presentes nesta sala, implementar e que nunca foi possível. Então nós estamos aqui a fazer um projeto onde muita gente acreditou, não conseguimos levar a cabo e hoje demonstra-se que afinal é viável. E só por isso tenho que lhe agradecer. E queria felicitar o Dr. Fernando Gomes e toda a equipa do CAD CGTP por se ter chegado aqui. Realmente só com pessoas como vós é que é possível domesticar, entre aspas, as tecnologias. Não são as tecnologias que têm valor, são as pessoas. Irei tentar, portanto, apresentar alguns conceitos dizendo hoje que quando estamos numa biblioteca, no arquivo, no museu, já é muito difícil dizer o que é da biblioteca, do arquivo e do museu, e quando temos 3 ou 4 profissionais, eles vão se pôr à bulha, porque há sempre uma peça diferente e nova para catalogar, e cada um dirá, não, é da minha área, e o outro dirá, não, é da minha área. Isto é, já é muito difícil hoje separar a biblioteca do arquivo e do museu. Isto leva-nos a ter, talvez, a necessidade de tentar regressar um pouco aos anos 82, quando a Unesco declara que a cultura é todo um complexo de características espirituais, materiais, intelectuais e emocionais. Na verdade, antes do mais, devemos falar em cultura e, se calhar, introduzir um termo que começa a ser já aplicado, que são as instituições de memória. Afinal, nós estamos a falar de instituições que preservam a cultura, que são arquivos, bibliotecas e museus, e que têm a responsabilidade de escrever o resultado de trabalho intelectual e artístico de alguém. É muito importante deixarmos esta ideia. Alguém produziu algo que depois todos estamos a fruir. E, portanto, eu diria que o CAD da CGTP é, francamente, uma instituição de memória. E porquê, digamos, esta visão? Porque, se calhar, devíamos hoje em dia pensar num cenário em que um investigador, quando quer pesquisar um vaso da dinastia Ming, além de ver as suas dimensões, também gostava de ver uma descrição textual do mesmo, uma cópia do arquivo onde está a encomenda, a troca de correspondência com a empresa que a forneceu, e também alguns livros que nos dão referências bibliográficas sobre esta peça. Ou seja, aquele vaso Ming não é apenas uma imagem, é um conjunto de informações que atravessa as 3 disciplinas. Hoje podemos falar no desafio das plataformas tecnológicas que vêm resolver, em certa medida, este desafio. E eu apresentava aqui as conclusões de um inquérito do Economist que sempre a eterna discussão entre os Estados Unidos e a Europa sentir-se um pouco atrasada em relação aos Estados Unidos e tentar usar os Estados Unidos como referência, e este inquérito vem dizer que é a má colaboração entre a função das tecnologias e as unidades de negócio que são responsáveis pela falta de progresso das organizações. Continuamos a ter esta dicotomia que até de forma anedótica e não sendo digamos, o PEC 4 como ouvimos falar, mas existe sempre o trauma do PEC 2, o problema entre o computador e a cadeira. Isto é ali que está
posicionado o problema. O que levou até o Parlamento Europeu a definir o que eles chamam a década digital e pretendem até 2030 ter no mínimo 80 das pessoas com idade entre os 16 e os 74 com competências digitais básicas e no mínimo 20 milhões de especialistas em tecnologias. Ou seja, é a própria Europa que identifica que o grande problema está no investimento nas competências digitais. Competências estas que, de forma muito rápida, poderemos falar em 5 grandes blocos. Este é um modelo que é o DIGCOMP 2.2, que foi desenvolvido por um grupo no âmbito da Comunidade Europeia que diz que as pessoas devem ter, pelo menos, competências no domínio da literacia digital e, portanto, ter capacidade de aceder à informação, de comunicação e colaboração, na capacidade de criar conteúdos digitais, em termos da segurança dos dados, e o Regulamento de Proteção de Dados é um bom exemplo daquilo que nós hoje, todos os dias, temos que nos preocupar, porque estamos sempre a ter que ter em atenção a segurança dos dados. E talvez o último e o mais interessante é a capacidade de resolver problemas. Nas organizações conhecemos muitas vezes aquela situação. O meu computador parou, vou chamar o informático. Essa cultura tem que acabar. Nós próprios temos que ter algum nível de capacidade para detectar alguns problemas, para os diagnosticar, e muitos deles sermos capazes de os resolver e, portanto, não estarmos sempre à espera da muleta. Hoje somos todos cidadãos digitais e, portanto, os tecnólogos são apenas os mecânicos destas ferramentas que nós vamos ter que ser capazes de usarmos de forma autónoma. O outro aspecto muito importante e que nos temos esquecido há pouco antes de iniciar aqui o nosso encontro, falávamos, é o problema da preservação digital. Nós estamos neste momento a produzir documentação e se calhar não estamos preocupados que ela exista daqui a 10 ou 20 anos. O correio eletrónico é um bom exemplo daquilo que fazemos todos os dias e que nos esquecemos, portanto, dentro de 20 anos o Filipe Caldeira não vai ter arquivo. Porque ele voou no meio da eletrónica. E estes são problemas reais. O privilégio de estar com esta equipa há 10 anos permitiu-nos perceber que o não termos atualizado um dos softwares durante 10 anos deu-nos um trabalho imenso para converter os dados da altura para os dois. Ou seja, os problemas da migração dos dados, os custos. E quando falamos, e felizmente estávamos já a falar de software livre, porque quando falamos de software proprietário, o que nos vai acontecer é que chegamos ao fornecedor e ele diz: pois sabe, mas isso é muito complexo, e apresenta-nos uma fatura que em geral ultrapassa o que nos custou todo o software anterior. Ele tem-nos na mão, nós não temos autonomia nenhuma e portanto é ele que sabe os segredos. Ou seja, eu gostaria de vos propor este modelo que julgo que apresenta a forma de decidir entre soluções proprietárias e código aberto. Digamos que no eixo vertical estão as competências digitais e no eixo horizontal a autonomia profissional que é pretendida. Quando uma organização não tem competências digitais ou tem competências reduzidas e a sua preocupação não é com a autonomia digital, ok, soluções proprietárias são aquelas que podem ser adotadas. No outro extremo, se a organização tem já boa competência digital e tem grande preocupação com a autonomia digital, então aí as soluções de código aberto podem ser aplicadas. E este é o caso do CAD da CGTP. Ou seja, só foi possível este projeto porque havia competências digitais e havia esta preocupação de que a informação é um valor fundamental que não se pode deixar a terceiros. E daí que tenha sido escolhido já há alguns anos o Atom para gerir o arquivo. Muito rapidamente o Atom permite implementar as normas de arquivo, tem um conjunto de facilidades como construir até páginas estáticas de comunicação e de informação, gerir os utilizadores. Portanto, é, digamos, um software extremamente bem dirigido para a gestão do arquivo histórico, mas que também poderá ser muito aplicado no arquivo intermédio. Portanto, é uma ferramenta muito flexível, inclusivamente permitir já o acompanhamento da preservação digital e os direitos de autor. Portanto, digamos que
estávamos, de certa medida, e o salto que foi dado desde há 10 anos para cá, hoje permite-nos, enfim, o Filipe é um grande especialista do Atom e sabe bem as diferenças e a evolução. Quanto ao COA, diremos que o COA é hoje o software para bibliotecas mais aplicado em Portugal. As universidades, as câmaras municipais, todos utilizam, passou a ser uma ferramenta comum e, portanto, permite com isso, desde a parte da catalogação a todo o processo, desde as aquisições, gestão de empréstimos, além de ser uma ferramenta que permite muito a troca de informação, porque utiliza padrões de normas internacionais. E aqui, enfim, penso que essa já era a experiência que havia, foi apenas uma questão de se evoluir e de continuar. E depois aparece o Collective Access. Eu diria que, depois de eu ter dois amores, que seria o COA e o Atom, abandonei-os claramente pelo Collective Access. É uma ferramenta extremamente flexível. Quem pensou nele pensou muito bem, muito orientado para museus e que permite construir todo um ambiente para fazer a gestão das coleções do museu e para divulgar os seus conteúdos. Portanto, estava aqui um desafio que era lançado. Ele já é utilizado na Universidade de Aveiro e nos Açores, num projeto de autonomia digital, e, portanto, digamos que o Collective Access é o nosso grande desafio e será ainda durante o futuro. Principalmente porque, com todo o respeito pelos conservadores, não há uma... peço desculpa de avançar, não há uma cultura muito grande em termos das normas. Ou seja, cada museu normalmente pretende privilegiar a maneira como vê a sua coleção, enquanto que nos arquivos e nas bibliotecas não há discussão, é o ISAD, é o Unimark. Nos museus as coisas são um bocado mais complicadas. Daí que nós tenhamos assumido um desafio que foi olhar para o que se faz internacionalmente e, portanto, fomos seguir os modelos do Goethe Institute, que, enfim, é uma instituição credenciada, que tem um manual que é o CCO, que permite, que nos dá muitas instruções como tratar uma coleção de museu, e a que juntámos o Spectrum, que é uma lista de procedimentos para a gestão do museu, desde a sua fase de entrada à fase de conservação, avaliação, abate. Portanto, tentámos juntar o melhor que havia da descrição museológica com os aspectos de gestão da coleção. Diríamos, bom, vamos estar felizes, temos aqui 3 softwares, afinal não há problemas. Eu gostava de trazer para aqui uma questão que reputo fundamental, que é o que diferencia todas estas aplicações para instituições de memória daquilo que se faz. Hoje ouvimos falar em redes distritais de arquivos, redes nacionais de arquivos, falamos repositórios, ouvimos falar em muita coisa. E às vezes esquecemos que existe um único elo de união entre as instituições de memória, e isso é o seu fecheiro de autoridades. Catalogar não é apenas construir um catálogo, colocar alguns metadados. É, antes de mais, garantir consistência e uniformidade através do fecheiro de autoridades, que permite aos utilizadores ter um acesso à informação e aos produtores intelectuais. E é daqui que a nossa objetivo era, vamos ter que resolver isto. E daqui aparece uma coisa que eu chamaria o Globam. É um conceito único no país, nunca foi implementado, e que no fim o que faz é apenas o seguinte: que disponibiliza um fecheiro de autoridades comum à biblioteca, ao arquivo e ao museu. Portanto, os técnicos, quando estão a tratar as suas coleções, têm aqui este fecheiro de autoridades como referência, mas simultaneamente tem um resumo de todas as referências da biblioteca, do arquivo e do museu. Ou seja, através de um protocolo de comunicação que é o IPMH, a todo momento ou periodicamente é atualizada esta interface que aqui temos. E, portanto, a partir desse momento podemos fazer uma pesquisa ou por autoridade, autor, pessoa, coletividade ou assunto,
ou até por palavra nas referências, e encontrarmos tudo o que diz respeito, digamos, a um assunto, no fundo, a tal taça de porcelana Ming que nós podemos integrar a informação. Como exemplo, assim muito rápido, eu poderia, por exemplo, querer aceder e perguntar o que é que haverá de um senhor chamado Carvalho da Silva, que parece que esteve na UGT, na CGTP, não, foi na CGTP, e como eu tenho estas dúvidas todas, a primeira coisa que me aparece é a procura e imediatamente a sua biografia, ou seja, o fecheiro de autoridades diferencia-me. Não, afinal o da UGT era o outro, não era este. Isto é, porque há pessoas que podem ter o mesmo nome. Portanto, primeiro, importância do fecheiro de autoridade, o identificarmos a pessoa realmente que nós estamos a tratar. E de seguida, a partir daqui, encontrarmos dois documentos. E reparem que aqueles ícones dizem-nos logo, um é da biblioteca e o outro é do arquivo. E se tivéssemos também uma peça de museu, poderia aparecer um ícone com descrições reduzidas, simples, digamos, daqueles dois documentos. Um é o Contributos para a História do Movimento Operário Sindical, é um livro, e o outro é interessante até uma imagem, é um documento simples, a vista do político brasileiro Lula da Silva, que todos conhecemos, foi recentemente eleito presidente do Brasil e que, portanto, temos aqui esta referência. Ou seja, de imediato temos esta informação. Se por acaso estivermos interessados em aprofundar a informação, bastante clicar nos títulos, e reparem, os títulos estão ali, não se vê bem com outra cor, e de imediatamente saltamos ou para a aplicação da biblioteca ou para a aplicação do arquivo, e depois aí já navegamos de forma especializada. Portanto, temos aqui informação geral e depois a informação especializada. Ou seja, poderemos quase em resumo dizer afinal o que é que aprendemos neste projeto. E o que aprendemos foi que é possível utilizar o código aberto para construir uma solução extremamente integrada. E aqui talvez dizermos que ainda tivemos que recorrer a alguns serviços externos, neste caso da empresa Magicode, porque para a instalação, a configuração e a futura atualização de versões. A tal parte do mecânico, ou seja, é a zona do servidor, é a zona dos sistemas tecnológicos. Mas tudo o resto, desde a parametrização, à formação que a equipa obteve com a própria parametrização e a administração de todos esses sistemas, são feitos pelos técnicos do CAD. E este é um salto total, é o tal salto das competências digitais. É possível a um arquivista, a um bibliotecário, a um conservador, gerir sistemas de informação para as instituições de memória. É preciso que eles queiram investir e que tenham competências. De resto, está aqui o exemplo dado. Eu terminaria, talvez, enfim, com algumas afirmações de lá para Alice. As tecnologias são apenas um meio. É muito importante dependermos de competências digitais. Só assim é que este projeto foi avante. Eu diria, a competência do António não está em dúvida. Eu tentei colaborar o melhor que fui capaz, mas se nós os dois, por muito que fizéssemos, não éramos ninguém se a equipa do CAD não fosse capaz de pegar nesta ferramenta e envolver-se. É nela que está o êxito. Isto é, temos que valorizar as pessoas e a informação da memória. Mas tudo isto é muito bonito, mas eu vou dar uma notícia. É que o mais difícil começa agora. Ou seja, aquele fecheiro de autoridades que ali vemos, e eu poderei afirmá-lo, é talvez o fecheiro de autoridades mais completo do movimento social, sindical em Portugal. Não há. Mas não temos, infelizmente, o fecheiro de autoridades dos arquivos, que é algo que seria suposto existir. Ou seja, vocês aqui concentram um recurso que é um pouco um tesouro nesta área das instituições de memória. E o vosso acervo é enorme, tem que ser tratado, isto é, para se disponibilizar esta informação, ela tem que ser tratada. E, portanto, eu quase deixaria um apelo. Isto, quem está de fora pode fazer estas afirmações. Se era possível dar mais recursos a esta equipa, porque quanto mais informação os puderem tratar, mais informação estará disponível. E pronto. Obrigado.